E estamos em Saint-Denis, pessoal, para a aula sobre as cidades da segunda revolução industrial. Você está no Geografia Topzera, eu sou o professor Josiel. E, gente, quando a gente pensar em revolução industrial, saibam que nós temos várias: a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Nós vamos falar basicamente da segunda. O que nós temos aqui? A gente está numa cidade industrial, Saint-Denis, uma grande cidade, a maior cidade que tem aqui no game. Basicamente, a segunda revolução industrial, ela tem como base o petróleo, a eletricidade, o aço. Tem uma expansão gigantesca das indústrias, principalmente as metalúrgicas, as indústrias pesadas, as siderúrgicas. E o que acontece? A fonte de energia de uma cidade industrial na segunda revolução industrial é basicamente petróleo. Aqui no game Red Dead Redemption 2, nós estamos na segunda revolução industrial, porque se passa lá no ano de 1899. O que a gente consegue perceber andando por Saint-Denis? A gente vê a eletricidade já chegando, mas ao mesmo tempo a gente vê ainda muito a questão do uso de velas, por exemplo. Outra coisa importante, a segunda revolução industrial teve inúmeras inovações, como por exemplo o automóvel, o aço, mas só que no game a gente está literalmente numa transição. O cavalo é muito utilizado, como vocês podem ver. O automóvel não está aqui presente, ele vai se popularizar ali no século XX com mais força, enquanto aqui a gente está no finzinho do século XIX e o carro ele não é algo presente aqui no game. Outra coisa importante, a cidade de Saint-Denis é uma cidade segregada se você vai jogar o game basicamente. Por quê? A gente está aqui numa área mais central e vocês podem perceber que essa área mais central ela está distante das indústrias. Porque a indústria em Saint-Denis e no mundo, na segunda revolução industrial, ela se concentra basicamente no que a gente chama de periferia urbana, que são as bordas da cidade. Então, como vocês podem ver muito bem aqui algumas delas. E se a gente anda pelas ruas, a gente já percebe que o nível das moradias cai bastante. São moradias mais precárias, menos estruturadas. O que acontece? As grandes cidades industriais ali do finzinho do século XIX são cidades que vão ter bastantes bairros operários, ou seja, as pessoas elas vão morar perto das indústrias, ou seja, elas vão morar perto de onde elas trabalham. Então, quando a gente pensar em cidade da segunda revolução industrial, são grandes cidades para o período que estão principalmente nos Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Alemanha, lá no Japão, que são segregadas, estruturalmente falando, que tem bastante bairros operários, ou seja, as pessoas que trabalham nas indústrias tendem a morar perto destas indústrias, ok? Outra coisa importante sobre essa situação de cidade industrial, da segunda revolução industrial, a questão da precariedade do serviço. Ou seja, vocês estão vendo aí uma cidade no caso, com bastante lixo, com pouca estrutura, alagamentos. A vida numa dessas cidades, às vezes, é insalubre. Tu não tem coleta seletiva de esgoto, tu não tem, às vezes, água encanada, então tu tem uma energia elétrica iniciante, não é tão boa assim como a gente tem atualmente, e provavelmente nem todo mundo tinha acesso. Nós temos aquela cidade que, ao mesmo tempo que eu tenho pessoas vivendo bem em locais mais equipados, com mais infraestrutura, como a gente pode ver. Se a gente vai por essa rua aqui, eu estou no caminho do bondinho,
vocês vão perceber que a cidade ela é mais organizada. Ela é uma cidade mais estruturada, ou seja, apresenta uma qualidade de vida melhor e está longe da indústria. Uma das coisas que marca bem as cidades da segunda revolução industrial é a poluição. E quanto mais longe você estiver da indústria, melhor para você, porque tu tá ali tendo menos poluição do que as pessoas que estão ali mais perto. Tu não tá livre da poluição, não é isso que eu estou dizendo, mas você está um pouco mais distante, não sofre os efeitos como as pessoas que moram ali perto sofrem mais ainda. Então, quando a gente vem aqui, ter cuidado para não cometer nenhum crime, que qualquer coisa nesse jogo aqui você é punido, tem alguém te perseguindo. Se a gente for andar agora por essa rua, estou me aproximando da indústria, vejam o ambiente, como ele mudou. Eu preferi fazer a aula num período noturno para vocês verem a questão da eletricidade. Então, quando a gente vai se aproximando da indústria, a infraestrutura ela vai ficando mais precária. E o que marca muito são as chaminés. Olha aquela chaminé ali, o quanto está soltando de gases poluentes. São várias chaminés. Isso é uma das marcas bem pontuais desse período da história do nosso planeta. A Revolução Industrial, com a queima dos combustíveis fósseis, primeiramente ali com o carvão e depois com o petróleo, tá? A gente vai ter queima de combustíveis fósseis, que hoje a gente sabe que é um problema. Esses combustíveis fósseis, então, vão contribuir para a poluição do planeta e o aumento das temperaturas globais. Quando a gente pensar em aumento de temperatura, não é algo recente, é algo que veio se acumulando com o passar do tempo. Outra coisa importantíssima que o Brasil não deveria ter deixado de lado. A forma da gente sair de Saint-Denis, ir para uma outra cidade, viajar, é basicamente ou a cavalo, tá? Essa é a marca do jogo, é o finzinho, como já disse para vocês, do século XIX. Logo, logo, o cavalo será deixado de lado e o automóvel ganhará muita força. Uma das marcas é o transporte, só que o ferroviário. No game, se você não quer andar a cavalo, não quer correr e quer ir para outra cidade, você vai de trem. Você pega a Maria Fumaça, que funciona via carvão mineral. Ok? Outra questão também. Vocês, quando vão pescar nas redondezas de Saint-Denis, ou pescar naquele rio, vocês vão pescar peixes que o jogo vai acusar que estão contaminados, estão influenciados pela poluição do rio. Então, na segunda revolução industrial, a poluição ela é ampla, ela é forte, ela está nos rios, ela está no ar, ela está no lixo, no chão. Uma das coisas que a gente vê bastante pontualmente aqui é que quando o Arthur vai usar qualquer coisa enlatada, ele simplesmente joga no chão. Bom, e para completar a aula e a gente ver um outro detalhe importante, a gente está aqui nas bordas de Saint-Denis, nos limites. Saint-Denis vai expandir, isso é um fato. As cidades industriais, elas crescem. Como é que uma cidade cresce primeiro, que a gente tem urbanização? Cresce pelo aumento da população. E quando a população aumenta, essa cidade então tem um crescimento horizontal para os lados e depois vertical para cima. E como ocorre em muitas partes do mundo, inclusive no Rio Grande do Sul, inclusive no Brasil, na América, muitas cidades crescem sobre áreas de várzea ao longo dos rios, que eram áreas pantanosas, ou seja, com o passar do tempo, essas áreas vão ser aterradas e o espaço urbano vai tomar conta desses locais. E, obviamente, essas cidades elas vão sofrer com alagamentos posteriormente. Uma coisa que continua atual, que a gente vê aqui no game, é o excesso de lixo perto do quê?
do rio. Só que é o lixo da época, né? Aqui agora nessa imagem a gente vê que é tanta fumaça no game que vai formando uma nuvem de fumaça no caso, né? Essa fumaça então vai se juntar com as nuvens e às vezes vai formar uma neblina ali, misturando essa poluição, que a gente chama atualmente de smoke, certo? Então, pessoal, quando você pensar numa cidade industrial da segunda revolução industrial, é uma cidade que está crescendo, que tem segregação, tem bairros com mais infraestruturas. Ao longo das indústrias, nos arredores delas, eu vou ter os bairros operários. Essas partes das cidades vão ser mais insalubres, com pouca infraestrutura. As cidades também apresentarão uma grande quantidade de poluição de vários gêneros, principalmente atmosférica, a dos recursos hídricos, tem muito lixo. E no caso de Red Dead Redemption 2, a gente está na transição do cavalo, literalmente, para o automóvel, que chegará ali poucos anos depois de 1899. A principal forma de ligação para essa cidade com as outras é o transporte ferroviário, e naquela época acontecia muito o tal do êxodo rural, ou seja, as pessoas saíam do campo para vir trabalhar nas indústrias e assim acelerava o processo de urbanização e também de segregação socioespacial, porque iam morar em áreas de pouca infraestrutura, que geralmente são as periferias das cidades, que são as bordas, os limites das cidades, ok? Coisas que são de 1899 aqui no game, mas que continuam bastante atual hoje, ok? Certo, galera? Outra coisa bem importante sobre a indústria aqui, assim como a gente está no final do século XIX, não existe tantos direitos ainda, certo? Olha o bondinho aqui. Vejam que o transporte coletivo, o bondinho é o transporte coletivo, é o bondinho, não é o ônibus. Então a gente tem muito cavalo. Se a gente voltar para Saint-Denis 10, 12 anos no futuro, depois de 1899, os automóveis já serão bem presentes. Se inscreve no Geografia Topzera, um forte abraço e até a próxima aula.